Pessoal, agora a gente fala um pouquinho sobre os exames do sistema digestivo que existem, tá? Então, a gente começa a falar primeiro de endoscopia, tá? Ou esofagoscopia e gastroscopia. Endoscopia é o mais comum deles, da gente falar, tá bom? Mas ele consegue visualizar todos os dois. Então, uma visualização do esôfago, estômago e duodeno através de um exame de um aparelho chamado endoscópio, tá? Ele é conectado com uma fonte de luz que permite a visualização dos órgãos internos, tá? Permite observar alterações da mucosa, permite coletar material para biópsia, tá? Para fazer esse exame é necessário um jejum absoluto e é feito por um médico especialista e não é por um raio-x. Então, existe aqui, ó, um vídeo, tá? Um endoscópio, que é um aparelho, uma sonda praticamente, com uma câmerazinha que o médico passa na boca do paciente. O paciente está sedado, tá? Então, bota o paciente para dormir, ceda o paciente, explica o procedimento. O paciente tem que fazer o preparo, tem que estar em jejum absoluto, tá? E aí ele vai enfiar a sonda com a câmerazinha, né, um endoscópio pela boca do paciente, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Enquanto isso, ele vai vendo toda a parte das paredes do esôfago, do estômago, até o duodeno, que consegue chegar. Então, consegue visualizar exatamente qualquer alteração que tenha aqui dentro da parte do estômago, esôfago e duodeno do paciente. Ele consegue visualizar tudo, tá? Algum tipo de secreção, sangramento, tumor, massa, tá? Até alimento que o paciente comeu, porque não fez o jejum indicado, ele consegue visualizar, tá bom? E aí o exame não vale de nada, e aí não consegue, porque só vai ter comida no estômago do paciente, e aí ele tem que tirar o tubo e marcar para fazer de novo outro dia, tá? Existe esse exame com esse nome enorme, chama esofagoestômagoduodenografia, ou ED, tá? Mais fácil de falar. Ele é um exame que serve para avaliar a estrutura e função do esôfago, do estômago e do duodeno, tá? Então, o paciente, no momento do exame, ele deve ingerir uma substância chamada sulfato de bário, tá? Com meio de contraste. Então, à medida que o contraste vai passando pelo trato gastrointestinal, são tiradas várias radiografias, tá vendo aqui, ó? São várias radiografias que vão mostrando aonde que o contraste está descendo, onde que o líquido, por onde que está passando, tá? O paciente tem que estar em jejum. Esse exame pode durar algumas horas, tá? Porque ele tem que acompanhar todo o trajeto do líquido que tem o contraste e fazendo várias radiografias, várias imagens, tá? Para poder ver como está a parte interna do nosso corpo e como está o trajeto que os alimentos e os líquidos estão fazendo. Então, aqui a gente consegue diagnosticar, inclusive, hérnias de hiato, tá? E vários outros tipos de alterações, tá bom? O ultrassom ou ultrassonografia, tá? Você pode abreviar com USG. Ele pode ser feito na cabeça, tá? Pode ser feito tórax, abdômen, pelve, membros superiores, inferiores. Então, o ultrassom, gente, ele é feito em qualquer parte do corpo, tá bom? Nesse caso, como a gente está falando do sistema digestório, a gente faz o ultrassom abdominal e pélvico. Nesses é importante manter um jejum por mais de 6 horas antes do exame, tá? O ultrassom pélvico não precisa do jejum, mas você tem que tomar 5 a 6 copos de água antes do exame, não pode fazer xixi, porque o ultrassom pélvico ele tem que ser feito com a bexiga cheia, tá? Então você vai segurar o xixi mesmo até o exame acabar. É bem desconfortável. Tá? E disse a retossigmoidoscopia, tá? Que é a visualização da parte final do intestino, através do reto, tá? De um aparelho, o aparelho é semelhante ao endoscópio, só que o endoscópio entra pela boca, tá? Esse entra pelo ânus, tá? Ele entra pelo reto. Então, ele vem pela parte de baixo, tá? Até feita uma lubrificação, tudo bonitinho, tá? O paciente está sedado, tá? É necessário jejum, porque vai ver toda a parte final do intestino, tá? E é necessário fazer uma lavagem intestinal também, para realmente não ficar nenhum resto de alimento ou fezes, para que o aparelho consiga subir, tá vendo? O aparelho entra pelo ânus, tá? E ele vai subir pelo reto, tá? E vai diagnosticar e vai avaliar toda a parte final do nosso intestino grosso, tá bom? Então,
o paciente fica sedado, tá, gente? O paciente não sente nada não, tá bom? A colonoscopia é semelhante à outra que a gente fez, também entra pelo reto, tá? Então, o paciente fica sedado. Então, você entra também com uma câmerazinha, tá? Com colonoscópio. Só que ele vai um pouco mais superior, ele entra mais, tá? Porque essa do reto é um aparelho mais, tá vendo aqui, ó? Ele é mais duro, tá mais rígido, e ele vê só a porção final do reto. Já a colonoscopia, ele consegue chegar até aqui em cima, toda a parte intestinal, ele consegue visualizar do intestino grosso, tá bom? Então, aqui, ó, o paciente sedado, deita de lado, com as pernas dobradas, o médico introduz o colonoscópio, tá? E ele consegue visualizar toda a parte interna do órgão do paciente, as paredes, identificar qualquer tipo de alteração nas células, tá bom? Tem outro exame chamado enema opaco, tá? Ele é um exame de raio-x radiográfico e ele vai estudar toda a função do intestino grosso, tá? Então, por isso, o paciente precisa utilizar um supositório, tá? Chamado sulfato de bário, tá? Igual aquele que ele engoliu para ir fazendo o EED, que ele engole o sulfato de bário e vai fazendo o raio-x. Dessa vez, ele introduz o sulfato de bário por via retal e eles vão fazendo os raios-x, tá bom? É necessário jejum e lavagem intestinal, tá? Colecistografia venosa, tá? É a visualização da vesícula biliar através do raio-x, tá? Após a administração do paciente de uma substância radiopaca. Então, você também vai dar um contraste para o paciente ingerir, tá? Na verdade, mentira, gente, o paciente não vai ingerir aqui, não vai beber, tá? Você vai administrar na veia do paciente, tá? Um contraste, que vai ser metabolizado pelo fígado e ele vai ser eliminado na bile, tá? E aí, após algum tempo que ele já tá com esse contraste, já fez o tempo de metabolização, então ele passa por uma série de radiografias, tá? E eles conseguem visualizar a vesícula do paciente, tá? A paracentese abdominal, que eu falei com vocês que eles fazem, tá? É retirada do líquido acítico da cavidade abdominal através de uma pequena punção, tá? No próprio abdômen. Gente, o paciente não precisa estar sedado, apenas fazer ali uma pequena incisão, você faz ali uma anestesia local, tá? Pode ser feito no próprio quarto do paciente, utilizar a técnica asséptica direitinho, fazer a higienização, asepsia, e aí eles vêm, faz a anestesia, o médico vem, introduz a agulhinha, tá? E ele aspira, começa a aspirar o líquido e começa a drenar, coloca o dreno e começa a drenar todo esse líquido que está aqui na parede abdominal do paciente, tá bom? Coloquei para vocês alguns termos técnicos para vocês verem, tá? Afagia, que é a incapacidade de deglutir. Disfagia, a dificuldade de deglutir. Tem diferença entre ter dificuldade de engolir e não conseguir engolir de jeito nenhum, tá? Polifagia, que é o aumento do apetite. Anorexia ou inapetência, que é a falta de apetite. Polidipsia, que é o aumento da necessidade de beber água, tá? Acontece muita polidipsia em paciente diabético, tá? A língua saborrosa, que é aquela língua esbranquiçada, cheia de pontos brancos, ela fica mais grossa, tá? Língua hiperemiada, uma língua muito vermelha. Cialorreia, aumento de secreção de saliva. Halitose, que é mau hálito. Êmese, que é vômito. Náusea, que é enjoo, tá? Vontade de vomitar. Regurgitação, que é volta do alimento digerido pela boca depois de ser deglutido, tá? Eructação, que é o arroto. Dispepsia, digestão difícil. Hematêmese, que é o vômito com sangue. Azia ou pirose, que é a sensação de ardor estomacal, tá? Melena são fezes escuras como borra de café, geralmente pode ser decorrente de uma hemorragia alta. Abdômen timpânico, que é a distensão do abdômen com gases, e aí você faz a percussão e aí você escuta aquele som bem exagerado, aquele som oco, sabe? Aquele som timpânico mesmo, sabe? Flatos, que é os gases, tá? Fecaloma, que são fezes endurecidas, tá bom?
Flatulência, tá? É a distensão abdominal devido ao acúmulo de gases no intestino. Diarreia, evacuação líquida e abundante. Disenteria, que é evacuação líquida e constante. E o muco pode ter ou não presença de sangue e pode dar cólicas e dores abdominais. Constipação ou obstipação intestinal é a prisão de ventre, tá? Enterografia, enterorragia, agora foi. Hemorragia intestinal, tá com sangue vivo nas fezes. E tenesmo, que é a sensação dolorosa na região anal devido ao esforço de evacuar. Às vezes o paciente faz muito esforço de evacuar, tá com prisão de ventre, tá com constipação, fecaloma e não consegue evacuar, tá? Aí a hemorroida sai, pode dar sangue, tá? Então ele tá realmente com aquela sensação bem dolorosa na região devido àquele esforço mesmo de evacuar e não conseguir. Tranquilo, pessoal?